da Universidade Federal de São João del Rei, apresentaremos um trabalho de ciência, tecnologia e sociedade. Nele falaremos sobre eletricidade. Contaremos a história da eletricidade, algumas curiosidades e mostraremos alguns experimentos. Espero que vocês gostem. Vou contar agora um pouco da história da eletricidade. Na verdade, não dá para dizer exatamente quando ela começou. Mas quando que nós começamos a entender a eletricidade? Na verdade, foi com o filósofo Tales de Mileto, no século VI a.C. Ele pegou uma pedra de âmbar e, ao esfregar em um pedaço de couro de animal, ele notou que aquilo atraía pequenos objetos, como pedaços de palha. Ele, então, ali achou que tinha descoberto o magnetismo, mas, na verdade, ele tinha descoberto a eletricidade estática. Agora a gente viaja no tempo para 1600. Foi com William Gilbert quem estuda a eletricidade e avança, inclusive sobre a resistência de certos materiais. A palavra eletricidade vem dos estudos dele e deriva do latim electron, que significa âmbar. Mas quem coloca isso em prática mesmo é Otto van Guericke, em 1650. Ele construiu a primeira máquina elétrica estática que servia como gerador, uma bola de enxofre que gerava atrito com terra seca. A gente só entendeu que a eletricidade estava na natureza no século XVIII. Benjamin Franklin faz aquele experimento clássico com uma pipa e com uma chave de metal pendurada, empinando ela durante uma tempestade. O relâmpago conduzido levou ele a criar o primeiro para-raio. Aí ficou tudo mais fácil entender o que era eletricidade e desenvolver ela ainda mais. Com o tempo, os cientistas italianos descobriram que gerar eletricidade era também um processo químico e que acontecia dentro do nosso corpo. Vittorio Galvani fez as pernas de uma rã se mexer, colocando descargas elétricas, mas ele não entendeu direito como isso aconteceu. Lá por 1800, Alessandro Volta descobriu que as contrações eram causadas pelos metais nos nervos e nos músculos, e que o sistema nervoso utilizava conexões elétricas para mandar sinais para o resto do corpo. A pilha voltaica também foi criada por Volta. A pilha voltaica era literalmente placas de cobre e zinco empilhadas umas em cima das outras e separadas com tecidos molhados com ácido. Foi a primeira vez que uma carga constante foi produzida. O sobrenome dele até mesmo batizou o volt, a unidade de tensão elétrica. E ainda descobriu que a energia podia ser transmitida ao ligar conectores de cargas negativas com positivas. Mas ainda até então não sabíamos como produzir. Aí que entra a figura de Michael Faraday. Além de toda a contribuição teórica com as leis da indução eletromagnética, o experimento da gaiola, ele criou em 1831 o dínamo, o primeiro gerador funcional que transforma energia mecânica em energia elétrica. Para gerar luz, por volta de 1800, o inglês Humphrey Day aquecia pedaços de metais com eletricidade para a substância brilhar e gerar energia. Isso foi chamado de lâmpada de arco, mas apesar de revolucionária, ela aquecia muito o metal e o ambiente. Quem gostou dessas duas invenções foi Thomas Edison, que em 1879, nos Estados Unidos, inventou a lâmpada incandescente, que é muito parecido com a que usamos hoje em dia. A primeira tinha um haste de carvão e um bulbo a vácuo, mas só ficou acesa por 45 horas. O importante é que ele tornou este invento um produto comercializável. Edison inventou muitas coisas, mas há muita polêmica sobre ele. Dizem que Edison pegou vários inventos de outros cientistas e patenteou em nome dele. Agora falaremos de Nikola Tesla, um renomado cientista em termos de eletricidade, mas também um dos mais injustiçados. Sem ele, a gente não teria tanto conhecimento em correntes alternadas e sistema complexo de distribuição de energia. Ele ainda criou a bobina de Tesla, um transformador que gera eletricidade sem fio por ressonância no ar. Agora que os produtos elétricos começaram a existir, ocorre uma necessidade em gerar energia em larga escala. A primeira usina do mundo foi a Pearl Street Station, em Nova York, inaugurada em 1882. Ela usava motores a vapor e atendia somente a 400 lâmpadas. Temos também Charles Duffy, que começou a estudar e separar materiais entre isolantes e condutores. Thomas Davenport criou o primeiro motor elétrico para ser usado em bondes. James Maxwell fez estudos pioneiros do eletromagnetismo. E as teorias de William Thomson serviram para a fabricação de cabos elétricos mais eficientes.
Tem muitos cientistas famosos que nós deixamos de fora, mas o que tentamos passar foi um pouco de como tudo começou. Hoje em dia, a eletricidade se tornou fundamental para nossas vidas. Bom, sobre a história da eletricidade, há ainda muitas questões que não são abordadas pelos livros de ciência, mas que são bem interessantes para a cultura pop, já que tudo que acontece em torno do meio científico de alguma forma acaba influenciando a nossa sociedade. Você quer ver um exemplo? Você sabe dizer o que a história da eletricidade tem em relação com a famosa história de Frankenstein? A escritora inglesa Mary Shelley nunca revelou publicamente quais foram as inspirações dela para escrever esse romance, mas existem alguns acontecimentos da época que levam a crer que a evolução da eletricidade está intimamente ligada às suas histórias. E o primeiro desses acontecimentos foi do experimento do Luigi Galvani, do famoso experimento do Luigi Galvani, em que ele deixa acidentalmente um pedaço de metal eletrizado encostar na perna de uma rã que estava morta. E no momento em que ele faz isso, ele percebe que o animal acaba se movendo como se ele tivesse vivo. Então imagina para aquele momento, para aquela época, ele vê o animal, a perna do animal tendo espasmos, porque ele encostou um pedaço de metal, porque ele estava passando corrente elétrica, mas aquilo ali parecia mágico, como se ele estivesse trazendo vida novamente para aquele animal. E posteriormente a isso, o seu sobrinho deu continuidade a seus estudos e passou a realizar esses experimentos não só em animais, mas também em humanos, pegando um prisioneiro que havia sido morto pela polícia inglesa após assassinar sua mulher. Ele pegou esse prisioneiro, ele levou para o seu laboratório e passou a realizar alguns experimentos colocando corrente elétrica no seu corpo para ver qual seria a sua reação quando ele se deparou com um cadáver que se movia, que realizava alguns espasmos. Assim, nos relatos do laboratório, dizem que ele mexia a mandíbula, em algum momento ele piscava o olho, sabe? E isso deixou todo mundo, a comunidade científica, de alguma forma apavorada, mas ao mesmo tempo muito curiosa para entender tudo o que estava acontecendo ali naquele momento. Anos mais tarde, em 1818, coincidentemente na mesma época em que a obra Frankenstein foi escrita, o cientista inglês Andrew Urey pegou esses experimentos anteriores, esses estudos anteriores, e levou a um grau muito maior. Ele passou a levar vários cadáveres para o seu laboratório, deixar vários cadáveres. Na época, era muito comum ter pena de morte na Inglaterra. Essa seria a punição para diversos crimes. E ele passou a realizar vários experimentos, não só com algumas pessoas ali próximas a ele, ligadas a ele, da comunidade científica, mas ele gostava de mostrar para o grande público, ele gostava de mostrar para várias pessoas dentro do seu laboratório esses experimentos, colocando cargas elétricas, correntes elétricas em cadáveres e vendo o que iria acontecer. Então, tem relatos de pessoas que acabaram ficando perturbadas dentro do seu laboratório, tiveram que sair no meio do experimento porque não aguentaram. Assim, o imaginário popular na época era de que ele era um mágico, de que ele estava fazendo um processo de ressuscitação. O governo inglês teve que intervir nos seus experimentos. A igreja chegou a falar, pedir para que ele parasse de evocar demônios dentro do seu laboratório, porque dentro do imaginário popular ele estava trazendo pessoas de volta, trazendo pessoas de volta à vida. E isso gerou um desenvolvimento muito grande para a ciência. Esses estudos sobre eletricidade acabaram depois sendo realizados na União Soviética, foram realizados alguns outros experimentos, mas naquele momento ali, o que foi feito acabou que sendo transformado em uma espécie de mágica, sabe? Para as pessoas que viam aqueles experimentos. Então, coincidentemente também na Inglaterra, né? No mesmo ano em que ele tinha acabado de se formar e iniciou os experimentos com cadáveres, a Mary Shelley escreveu o livro de Frankenstein
e publicou anonimamente. Então, ela nunca falou abertamente sobre as suas inspirações, mas assim, naquele momento, né, um livro sobre um cientista maluco que, através dos seus experimentos, conseguiu trazer um ser humano de volta à vida, acaba sendo a arte trazendo um pouco da vida e a vida inspirando bastante sobre a arte. Então, essa é a curiosidade que a gente tem sobre a história da eletricidade, que está muito mais próxima do que a gente imagina. E a gente vai mostrar também alguns experimentos. A gente vai mostrar 2 experimentos, um pouco falando sobre a parte química, de como a eletricidade pode ser gerada através da química, que foi o que o Luigi Galvani acabou descobrindo acidentalmente, e também sobre a eletricidade estática, que já havia sido revelada, já tinham experimentos desde a época do Tales de Mileto. Então, são muito importantes, eles mudam completamente a nossa visão sobre a eletricidade. Agora, nós vamos fazer um experimento parecido com o de Thales, de eletricidade estática, utilizando um copo descartável, uma agulha e 2 canudos. Primeiramente, fixamos a agulha no copo descartável. Pegamos então o primeiro canudo, esfregamos ele no pano. Então colocamos ele em cima da agulha. Pegamos o segundo canudo e esfregamos ele no pano. Nota-se que os 2 canudos vão ficar eletrizados com a mesma carga. Ao se aproximar um do outro, eles vão se repelir. Neste segundo experimento, esfregaremos o canudo em um pedaço de papel. Ele ficará eletrizado devido ao atrito com o papel. Ao aproximar-se o canudo de pequenos pedaços de papéis, ele os atrairá. Sabemos que a eletricidade está presente nos nossos corpos, em frutas, inclusive. E para ilustrar isso, eu vou fazer um experimento acendendo um LED com limão. Aqui eu tenho 2 diodos LEDs de 1 watt, aproximadamente, e 2 limões. São o suficiente para acender pelo menos um desses LEDs. E para isso a gente vai precisar de fio também, um clips e o alicate para dobrar o clips e o fio também. Bom, aqui o que a gente vai fazer basicamente é cortar o limão, dividir ele em 4. Isso. Esse aqui eu já fiz para dar uma adiantada, eu já fui colocando ali, mas eu acho o buraco de novo. Ótimo. Bom, a gente vai furar um outro aqui, não tem problema. E a gente vai conectar os limões. E aí depois de conectado, a gente coloca a fonte LED. A fonte LED aqui. E aí o LED vai acender. Bom, a essência do experimento é essa aqui. O LEDzinho tá muito fraco, que eu demorei para conseguir armar tudo, mas tá ali. É isso aí.